Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, 34ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versos 20 a 28. Temos hoje mais um dia que relata momentos fortíssimos em relação à fé cristã, a partir de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O relato se refere a profecias que foram proferidas pelo próprio Jesus. E antes de mais nada, não devemos nos esquecer que a primeira leitura nos fala que haverá anjos de Deus enviados à terra, trazendo a luz do próprio Deus, para que toda a terra seja iluminada. Significa que naquela hora nada ficará escondido, tudo aparecerá. É fato que, com frequência, Jesus diz nos evangelhos que tudo ficará à vista de todos. Dito isso, é importante tomar consciência das grandes provas que cada fiel deverá enfrentar para conquistar o reino de Deus em sua vida. Juntamente com grandes sinais e rumores, como se fossem trovões, veremos os clamores dos santos louvando a Deus em todo o tempo, pois naquele dia, naquele momento, chegará toda a justiça divina. Diante disso, é crucial que o fiel aprenda que deve estar sempre nos caminhos de Deus. Não deve haver medo ou algo parecido na vida deste ou daquele fiel em relação aos fins dos tempos. O medo deve ficar no coração de todos aqueles que se tornaram infiéis e viraram as suas costas para Deus. Para isso, o Evangelho de hoje alerta-nos como o cristão deverá se portar nos momentos de prova em toda a sua vida, ou mesmo diante daquele dia da justiça divina. Jesus, ele diz a todos, mas principalmente a seus discípulos, como eles devem se portar. Se diz que Jerusalém estará cercada de inimigos, a cidade santa. Mesmo parecendo a derrocada de Jerusalém, ela sairá vitoriosa no confronto final com a besta. Isso é fato, Jesus já anunciou isso. Basta conferir o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Será algo parecido com a vitória de Cristo no Monte Calvário. Naquele momento, praticamente todos pensavam que Jesus havia perdido a batalha e sido morto. Entretanto, conhecemos o desfecho maravilhoso que Deus preparou para todos os seus filhos. Nós vemos que após a crucificação de Jesus, ele morreu no Monte Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim o pecado e a morte. E deste ponto, ele então insere todos os seus discípulos novamente aos caminhos da vida eterna. Por isso se diz que quem estiver na Judéia, siga adiante para as montanhas, a montanha elevada de Deus. Quem estiver nos campos, não volte à cidade. A respeito deste trecho, Santo Hilário de Poitiers, que diz que ninguém deve regressar à cidade, pois haverá pessoas que acreditaram no anticristo, e por isso os fiéis de Deus devem ir para as montanhas, para que não se misturem com os infiéis. Deste modo, não correrão o risco de serem enganados ou se misturarem com aqueles que acreditaram no anticristo. Na visão religiosa, enxergamos os montes, como é citado hoje no Evangelho, como é interpretado por Santo Hilário de Poitiers, como sendo a morada do Altíssimo. E sendo assim, é fácil de compreender que os fiéis deverão seguir em frente, sem pensar em regressar, pensando ter ficado algo para trás da sua vida, algo parecido assim. Vamos lá, lembremos o que aconteceu com a esposa de Ló, na partida da destruição de Sodoma, na história veterotestamentária. Lembremos, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, ela não obedeceu o que o anjo pediu, seguir em diante,
e ela olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Basta você conferir o livro do Gênesis, capítulo 19. Houve acontecimentos veterotestamentários, com exemplos concretos para que agora, no Novo Testamento, seguindo Jesus, os fiéis não titubeiem na fé. Como se diz no Evangelho, para os filhos de Deus se trata de momento de glória e libertação. Os filhos de Deus serão libertos integralmente de toda a corrupção, de quaisquer tipos de pecado ou maldade, naquele dia e naquela hora. Tudo será como sempre Deus desejou desde o início da criação. Os filhos serão salvos e levados para o paraíso, enquanto os infiéis receberão as suas justas penas. Por isso, não tema escolher ficar ao lado da igreja de Jesus, mesmo em meio a momentos de prova em sua vida. Isso acontece desde o Antigo Testamento. Todos os eleitos de Deus, por vezes, são provados neste ou naquele momento da sua vida familiar, religiosa, enfim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.